Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores. Boa tarde, servidoras e servidores da casa, amigos da imprensa e especialmente uma excelente boa tarde, boa noite, horário que você estiver escutando, assistindo, a você que nos acompanha, você cidadã e cidadão de Passo Fundo. Senhoras e senhores, eu costumo trazer à tribuna assuntos de construção política, sempre prestando contas da produção que este vereador vem tendo no Legislativo para com a comunidade. Neste terceiro grande expediente, eu refleti muito e por estudar essa matéria, eu resolvi, quero dividir com as senhoras e os senhores uma história. Quero contar aos senhores uma história que, diga-se de passagem, é uma história da nossa cidade também. E eu tive o privilégio de conhecer esta pessoa em 2013, quando estava como assessor parlamentar nesta casa, e fiquei impressionado, presidente, com a história dessa pessoa. Impressionado porque me identifiquei com ela no sentido de não desistir do sonho, de correr atrás do sonho, mesmo que os intempéries da vida nos impeçam, as negociações, enfim. Para isso, eu quero pegar um material aqui e quero fazer... Quem ousa me dizer de quem é essa pasta aqui? Consertador de guarda-chuva. Alguém sabe me dizer, valendo um chopp aí? Depois da sessão? Não, de quem é essa pasta? O consertador de guarda-chuva. Vereador Alberi Grando falou. Quem? Vereador, mais um, viu? Você tinha falado também? Então. Pode soltar, Miquel, ali. Exatamente, vereador Alberi Grando. Eu quero ousar aqui, comunidade, tentar, e para isso eu vou precisar da ajuda de todos vocês, contar a história deste cidadão chamado Iradi Leimer. Hoje, se eu não me engano, com 85 anos, e não tem como falar do seu Iradi sem mencionar a Roselândia. Como eu falei, meu primeiro contato com a história desse cidadão foi em 2013. Eu era assessor parlamentar de gabinete do ex-vereador dessa casa, vereador Eduardo Pelicioli. E logo no início do mandato, na época, o ex-vereador Pelicioli tinha dentro das suas propostas a construção de um motódromo, de um espaço. E, como de costume, de praxe, o seu Iradi sempre vinha visitar o início das legislaturas, né, vereador Rufa? Todos os inícios de legislatura ele vinha conversar com os vereadores para apresentar o seu sonho, para falar, enfim, para ver se tinha adesão. E não foi diferente naquela época. O vereador Pelicioli, tendo essa demanda do motódromo, resolveu por sugerir a ele, vamos visitar o espaço, vamos fazer uma comitiva, e ele, sim, a gente já está organizando isso. E nós organizamos essa visita, essa comitiva de vereadores. Vou passar aqui. Nós organizamos essa visita. Quem fez essa foto fui eu. Olha ali quem está presente, ó. Na época, o ex-vereador Hernani Leimer, o vereador Alberi Grando, que acertou, o vereador Pelicioli, o vereador Wilson, o Isamar presente também, amigos da imprensa e o seu Iradi. Eu confesso aos senhores que, para mim, essa tarde foi inesquecível. Foi uma aula de vida que eu tive. E olha que eu só estava como assessor, acompanhando, mas sempre atento ao que estava sendo discutido. E a energia, a vontade, enfim, que ele colocava a história, que ele fazia com que as pessoas prendessem a atenção, mostrando documentos verídicos e comprovando tudo aquilo que ele estava falando, com documentos, com materiais. Aquele projeto ali, inclusive, que ele está segurando, eu tenho o original aqui, se eu não me engano, é mais antigo que eu, aquele documento ali. Tem mais de 30 anos. Aqui uma foto do seu Iradi, atual.
O que eu quero ressaltar? Que, em coincidência a esse documento, a ideia de fazer isso eu já vinha, só que nós temos uma servidora da casa, aqui da Câmara de Vereadores, chamada Ana Halbert, que possui um quadro chamado Memórias em Pauta, e ela conta nesse quadro a história de Passo Fundo. E eu, buscando informações na internet, eu vi que no Google ela tinha lançado coincidentemente essa semana. E aí eu estava com dificuldades de ter contato com o seu Iradi, porque, enfim, a idade e também ele é mais reservado pela questão do Covid. Tentei até com a assessoria do vereador Ernesto, né, vereador? E demoramos um pouquinho para encontrar ele. E aí, graças à Ana, que trouxe esse assunto no Memórias em Pauta, a gente pôde ter acesso e a permissão, deixar claro aqui para a comunidade, a permissão para poder contar a história dele. Inclusive, segunda-feira ele estava na sessão plenária, não sei se os senhores viram, ele estava aqui, veio dar uma passada, para me deixar a pasta dele com os arquivos e dar a permissão. Ok, vereador, o senhor pode falar da minha história. E, obviamente, que eu também quero enfatizar o canal da nossa colega, da servidora da comunicação, a Ana. Inclusive, todos os documentos aqui, as fotos são tudo com relação a ela. Vamos ali. Vou fazer uma leitura do texto aqui, que está publicado no Memórias em Pauta. Inspirado pela revista O Cruzeiro, em meados de 1971, o empresário passofundense Iradi Laimer começou a idealizar o complexo turístico do Parque da Roselândia. Tudo foi pensado e colocado em prática pelo visionário. Visionário, de fato é. Desde as atividades dos locais e eventos até a criação dos complementos que compõem o lugar, como o famoso Pórtico da Roselândia. Vereador Ernesto, está sendo revitalizado. Laimer era empresário e tinha uma loja de artigos de presentes e bijuterias em Passo Fundo. Em certa ocasião, foi em Itapevi, São Paulo, para conhecer pessoalmente a Roselândia, cujo espaço era marcado pela tradição e cultivo de rosas. Encantado com o local, Iradi Laimer teve a ideia de fazer o mesmo na área que mais tarde seria denominada com o mesmo nome. Então aqui tem uma imagem aqui do seu Iradi. Iradi Laimer, segundo da esquerda para a direita, durante a plantação de rosas na Roselândia na década de 70. Fotos aí de arquivo pessoal. Está ali o seu Iradi de branco ali. Cachoeira, teleférico, água termal, rodeio internacional, autódromo, cartódromo, museus e clubes. Essas eram apenas algumas das ideias que faziam parte do projeto inicial do seu Iradi, que era transformar o local em utilitário público, fomentando a economia e o turismo da cidade. Alguns registros. O primeiro projeto consolidado foi o Parque Clube Roselândia. Aos poucos, Laimer foi comprando as terras em torno da área que ele cresceu e viveu com o propósito de expandir o território. Aqui uma foto atual, né, de como é o Parque Clube Roselândia. A cachoeira localizada no parque, com o apoio importantes nomes da cidade, integrantes da Academia de Letras de Passo Fundo, como fundador do jornal Diário da Manhã, Túlio Fontoura. O empresário conseguiu reunir o apoio para criar a fundação do Parque Clube Roselândia, viabilizando assim a expansão e visibilidade do projeto perante a sociedade. Entretanto, nem todos os sonhos do visionário foram realizados. Aqui um documento histórico. O detalhe mais bacana dessa história é que tudo isso é comprovado por documentos, por registros, e ele guarda muito isso, né? De fato, é muito interessante, vereador Tchequim. Rasteira do Destino. No dia 16 de março de 1990, durante o anúncio do novo plano econômico do presidente Fernando Collor de Mello, que incluía, entre as outras cidades, medidas de estabilização, congelamento
de preços e salários por 45 dias, além do aumento das tarifas de serviços públicos, gás, luz, entre outros, a extinção de 24 empresas estatais e a demissão de 81 mil funcionários, seu Iradi veio à falência. Dou mais documentos. Com a dívida altíssima por conta dos financiamentos que havia feito, Iradi sentiu a necessidade de se desfazer de algumas das propriedades. O empresário levou cerca de 2 anos e meio para conseguir vender algumas áreas e então amenizar a situação. Uma delas foi vendida para o Clube Recreativo Juvenil, cedendo terras, vendendo preços baixíssimos. O seu único objetivo era dar continuidade ao seu sonho. Essa imagem é legal, né? Olha só o projeto de um orelhão no formato de cuia de chimarrão. Algo que eu não sei dizer aqui em que época foi específico, mas depois nos apartes os colegas podem me ajudar. Mas vejo que isso aqui é algo de muito tempo. Mesmo assim, o plano de dar vida à Roselândia não morreu. Ele passou a buscar apoio junto a empresários e ao poder público de Passo Fundo. O propósito, além de dar visibilidade estadual e nacional para a cidade, estimularia a economia local através do turismo, impulsionando inclusive a rede hoteleira de Passo Fundo. Olha aí, ó, mais uma reportagem. Aqui são palavras dele para a redação, tá? Eu passei a minha vida inteira pensando em fazer algo que era para a população de Passo Fundo. Os prefeitos, os vereadores de Passo Fundo, ninguém fez nada. Eu estou vivo por teimoso, porque vou te dizer uma coisa, tem noite que eu não durmo pensando nessas coisas e não podia ter sido. No que podia ter sido, lamento. Palavras do senhor Iradi, reportada à redação. Parque do Gaúcho, esse seria o nome do projeto de maior destaque na localidade. Seu desejo era transformar a área em um espaço exclusivo no estado do Rio Grande do Sul. Dedicado à cultura gaúcha, vereador Meirelles, composto por um museu do Teixeirinha, galeria da história da música gaúcha, galpão dos CTGs, vereador Ernesto, fogo de chão, rodeio tradicionalista e o último foi o único a ser, de fato, concretizado, que é o rodeio, né? O rodeio surgiu dessa área. Aqui está uma foto do galpão. Aqui mais uma fala dele. Me chamavam de interesseiro quando a minha ideia era fazer um grande parque temático do gaúcho. Fazer o galpão da estância, fogo de chão, tudo que fosse de uso e costume do gaúcho na nossa cidade, conta o seu Iradi. Rodeio internacional. Um dos eventos de maior relevância realizado no local é o Rodeio Internacional, que ainda é realizado. A primeira edição do evento aconteceu em 1985, graças ao apoio do prefeito municipal da época, Fernando Machado Carrion, 1983 a 1988. Segundo o seu Iradi, o espaço que o rodeio é realizado e que abriga dezenas de ranchos foi vendido quase de presente. Na época, para os dirigentes do CTG Lalau Miranda. Aqui o pórtico, né? Passar aqui as imagens. E aqui eu quero fazer um... Você sabia que existe um teleférico em Passo Fundo, meu amigo, minha amiga? Até antes fui ali na comunicação, ali alguns diziam, mas como, existe teleférico em Passo Fundo? Pois existe. Existe e ainda está lá, né? Para quem quiser. Aqui estão umas imagens dele, ó. E foi um dos primeiros projetos, eu também vou pedir perdão aqui, eu não sei o ano que isso foi, vereador Wilson, mas eu imagino que talvez não estava, nem existia ainda nesse momento. O teleférico também foi idealizado pelo seu Iradi. Apesar de ter sido bem sucedido, funcionou cerca de 40 dias, já que faltou investimentos em torno do Parque da Roselândia, onde o teleférico se encontra, o que consequentemente se encaminhou para o fim das atividades. Olha só, documentos aqui da Emater falando com relação ao espaço das águas termais, que foi pago o estudo técnico, vieram pessoas de fora
de Porto Alegre para fazer, deram um ok. Isso que é o interessante, né? Que todas as menções aqui são divulgadas. Aqui, a gente tem alguns registros de que isso, palavras do seu Iradi, eu não vou entrar em mérito de pessoas, mas diversos empresários, políticos, pessoas de influência naquela época entraram em contato com ele para de alguma forma ajudar, porém a grande crítica dele para com a classe, empresários e políticos, é que não avançou isso. Até teve alguns avanços pontuais específicos, mas não teve andamento, não teve conclusão, né? Então, ele faz uma crítica específica, eu não vou ler aqui para não criar nenhum atrito, né, com algum, mas ele tem uma crítica muito grande à classe política, à classe empresarial da época, pelo fato de não terem apoiado, né? Pelo menos ele não se sentia apoiado, vereador Rufa, muito pelo contrário, se sentiu desprestigiado com a sua ideia, com o seu sonho, talvez pela época, como ele falou aqui, alguns chamavam ele de louco. Isso aí está fora de cogitação, mas eu particularmente não achei. Esperança. Questionado sobre o que lhe pertence atualmente da Roselândia, Laimer é categórico: não tenho nada, não tenho nenhum metro de terra. Embora tenha tido muitas decepções com o decorrer do tempo pela falta de condições de dar andamento, em muitos projetos da Roselândia ainda há um fio de esperança no coração do empresário. Se os vereadores, o poder público encarassem, ainda tem tempo de fazer, declara o seu Iradi. À medida que as construções vão acontecendo, os edifícios vão subindo, o ser humano vai vivendo em quatro paredes, o ser humano não foi feito para viver engaiolado. Ele faz parte da natureza. Ele tem que ter um espaço muito verde, muita água, esportes de todas as modalidades, cultura, museu, teatro. É uma necessidade para o ser humano. Esse era o meu desejo, construir o complexo da Roselândia. Então essas são as palavras, e eu quero dizer que o sonho ainda permanece vivo. Permanece vivo porque eu penso que a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, podemos explorar especificadamente ou trazer esse assunto à discussão. Afonso, me dá uma ajuda aqui, ó. Podemos trazer esse assunto à discussão para que a gente possa explorar de forma mais... Só passo algumas aqui das fotos. Que a gente possa explorar de alguma forma isso, vereador Wilson. Como é que está o turismo na nossa cidade, vereador Evandro? A gente pode, o sonho permanece vivo, Passo Fundo tem um potencial turístico, seja através dos eventos esportivos, seja através do turismo religioso, a gente tem aí, e seja de a reativação de espaços como o da Roselândia. Eu vou protocolar um pedido de informação, perguntando ao Executivo Municipal o que ele pensa para aquele espaço que ainda é possível ser feito alguma coisa. Aqui eu quero trazer também uma demanda do pessoal do motocross, que está lá, tem o espaço do velocross lá que estão fazendo, né? Eles estão fazendo a manutenção do espaço, o Gilney, o pessoal aí o Ivonei, todo o pessoal, perdemos agora nosso campeão, o Fabiano, que lutou muito por isso. E nós temos lá o espaço. É só um dos exemplos. Quantos eventos nós podemos fazer lá? Cartódromo, o motódromo, parque de rodeios, que já é um sucesso, que se concretizou, foi o que ficou. Então, assim, meus amigos, olha aqui, ó, essa imagem aqui eu acho linda também. A gente pode muito bem
montar uma comissão de vereadores, e eu quero compartilhar isso com os senhores. Se trata da história de vida de uma pessoa que foi taxado como louco, que foi criticado. Enfim, não vou entrar nesses méritos, nem conheço muito bem a pessoa, mas eu me identifiquei com ele. E eu acho que fica de desafio aqui para todos nós. Como eu falei, eu me ousei a contar um pouquinho da história, que isso aqui merecia um livro. Merecia uma sessão específica sobre isso, porque olha só o projeto, ó. Mostra aqui para mim, Afonso. Olha o projeto, gente, olha que maravilha isso aí. Para 30, 40 anos atrás. Mostra para nós aí, Afonso. Dá para me pegar o tempo, Wilson? Dá para pegar o... Acresce para mim, acresce meus tempos aí que eu tiver. Tá, então bota aí para mim. Mostra para nós a imagem, Afonso. Olha ali, ó. Concedido o tempo, vereador Michel. Olha ali a imagem, olha ali, Gil. A imagem lá, ó. O complexo todo feito, né? Depois eu posso emprestar para ir passando nas mesas, mas para a comunidade entender, olha só o teleférico do que saía de uma cuia de chimarrão, que ia para uma chaleira, com as piscinas, com a estrutura toda. Gente, isso há 40 anos atrás, Afonso. É demais, eu não consigo nem aqui ter palavras para isso, eu só quero ressaltar nesse grande expediente, para finalizar e liberar a parte para os colegas. Peço que os colegas participem aqui do microfone da parte, porque, senhores, isso a gente não pode deixar morrer, esse sonho, vereador Ernesto. Tenho certeza que a Câmara de Vereadores, seu Iradi não está presente hoje por motivos de saúde, mas tenha certeza que alguma coisa a gente vai encaminhar e vamos poder, pelo menos que parte desse sonho aqui venha a ser concretizado, é o compromisso deste vereador. Deixo liberado a parte, colega Colucci. Vereador Michel, primeiro lhe parabenizar pelo grande expediente, pelo trabalho que Vossa Excelência tem realizado para a comunidade, que é um trabalho que, sem dúvida, está sendo marcado como muito positivo. E, veja bem, o sonho do seu Iradi Laimer, que eu conheci quando eu era estagiário, ainda lá no ano de 96 a 2000, o sonho do seu Iradi Laimer tem possibilidade de virar realidade nessa administração. Eu estou dando uma de fofoqueiro aqui, que não era nem para mim estar falando, mas devido à situação, até Vossa Excelência nós conversei com o prefeito, eu tenho uma demanda, o vereador Michel tem uma, o vereador Meirelles tem outra para lá, o vereador Inharã tem outra, todos nós aqui conversando, sugerindo ao executivo, e me perdoe os outros que têm também, e que não estou citando aqui por não lembrar ou não saber, mas tem um compromisso do prefeito de transformar, com o compromisso da administração, de transformar a área da Roselândia num parque turístico, envolvendo todas essas questões mencionadas agora aqui, que há 40 anos atrás parecia loucura, que é também o motocross, que é o kartódromo, que é vários outros, é o tradicionalismo, são várias coisas concentradas ali, que dessa vez parece que vai sair do papel. E com a nossa ajuda, a ajuda da Câmara de Vereadores, da oposição e da situação, porque isso não é uma questão de guerra de vereadores, ou quem é o pai da criança, ou nada disso, é uma união para que o sonho... Com certeza o senhor Iradi vai ver esse grande expediente de Vossa Excelência, vai ficar com aquilo que ele colocou, com a esperança renovada. E para nós também, que temos a oportunidade agora de fazer parte da 18ª legislatura e contribuir para que isso se torne realidade. Mas dei uma de fofoqueiro aqui, adiantando o que o Executivo tem preparado para essa área. Eu não vou dar mais detalhes, porque Maravilha. também não estou autorizado, mas eu tenho certeza e que em breve nós teremos um anúncio aí contemplando várias indicações de vários colegas aqui, vereadores da Câmara de Vereadores, para transformar realmente esse espaço num novo espaço a ser aproveitado por toda a comunidade de Passo Fundo e região. Obrigado, vereador. Obrigado por me ceder a parte. Obrigado, presidente. Vereador Meirelles. Meu amigo Michel, do fundo do coração, parabéns. Parabéns porque quase todo final de semana eu estou lá
nesse complexo turístico da Roselândia. E estamos lá no Parque de Rodeios, vivenciando, né, cultuando a nossa tradição gaúcha. E lá está aquele parque lá, recebendo gaúchos e gaúchos dos nossos 4 cantos do Brasil. E ver tu falando esse tema aí, desse complexo, né, que nós poderemos ter um parque temático. Então, acho que o Colucci aqui já falou tudo que eu ia falar também. E a gente, em reuniões já com a administração, o prefeito Pedro Almeida tem um olhar para o nosso complexo turístico da Roselândia, que é de levar investimentos, né? Porque nós temos uma área, uma enorme área lá, que pode ser desenvolvido várias atividades. Já temos algumas delas, que é o tradicionalismo, o rodeio, tem o cartódromo, tem o Veloterra, que o pessoal precisa dessa regularização também, né? Para que isso aconteça. Temos lá a sede dos clubes, né? Então, acho que assim, ó, parabéns, vereador Michel, e com certeza isso antigamente era coisa de louco, mas hoje não Exatamente. é. Porque isso aí é geração de emprego e renda, Renda né? pra nossa cidade. O turismo, para nós que as pessoas venham nos visitar, né? Venham conhecer a nossa cultura, venham conhecer o nosso povo, e um dos importantes tema que o senhor tocou aqui sobre as águas termais. Passo Fundo tem aqui. Água termal, né? Não precisa ir ali, né? Não precisa ir lá, nós temos aqui, falta nós se concentrar, todo mundo se unir aqui, poder público, e dizer, vamos bater nessa tecla, vamos buscar recursos, vamos buscar investimento, vamos reunir as nossas empresas e vamos fazer com que Passo Fundo possa ter aí esse parque das águas termais, tá bom? Esse é o desafio que está Esse é o desafio, desde e já. estamos aí e com certeza nós vamos conseguir. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Wilson Leu. Já está me carcando a espora pela culatra aqui. Vereador Michel, colega de bancada, quero lhe cumprimentar por trazer essa temática. A foto que Vossa Excelência mostrou, na época, era a comissão de obras e nomenclatura de rua, era o vereador Isamar, o vereador Pelicioli, o vereador Leimer, o vereador Grando e eu fazíamos parte dessa comissão. E nós sentamos, obviamente, por iniciativa do vereador Leimer, que é parente do Iradi, e aí nós reunimos toda essa documentação que Vossa Excelência trouxe e exaustivamente nós trabalhamos e sugerimos e não conseguimos na época avançar. Mas vale muito a pena. Faço uma sugestão para Vossa Excelência. Nesse pedido de informação que Vossa Excelência vai encaminhar para o Executivo, que consta especificamente a questão da água, das águas termais. Foi gastado dinheiro para fazer toda essa pesquisa, esse levantamento e chegar ao final, de fato, para dizer que existe água ali e nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo dinheiro e a população está perdendo um espaço de lazer espetacular. Exatamente. E aí todo um processo de turismo que aí eu volto e lembro, o vereador Dalalana sempre diz, o turismo é uma indústria sem chaminé, sem poluição. Então nós temos um potencial e penso que, de repente, o prefeito Pedro, com certeza, ele tem uma sensibilidade especial e, de repente, nós conseguimos avançar. Parabéns por trazer à tona de novo Obrigado, essa vereador. temática. Obrigado. Vereador Michel, quero lhe parabenizar por seu grande expediente, dizer que o senhor é o vereador mais novo da casa e trouxe um tema tão importante que a nossa cidade precisa. E eu, desde meu primeiro mandato, eu vejo o senhor Iradi vir aqui bater para fazer isso, não está acontecendo. Tomara que agora, como o presidente falou aqui, que já deram uma luz. Eu acho que se o senhor fazer uma indicação para os 21 vereadores assinar, ganha mais força. Então, pode contar com esse vereador. Temos aí para ajudar, sim. E nós temos um belo espaço, que é a Roselândia, que tem tudo para fazer ali as coisas do nosso turismo. Então, parabéns. Obrigado, mais uma vereador. vez. Obrigado, Rufá. Michel, tu de tamanho pequeno só tem o corpo físico, né? Mas de grandes ideias tu é... Parabéns. E tu está provocando, Vossa Excelência está provocando aquilo que o vereador Colucci, nosso presidente, falou aqui. Ele é meio barriga fria, né? Não consegue segurar muitos segredos, mas a gente já sabe, né, Michel? Que até na minha área, né, do pessoal do Veloterra, que pleiteia muito, já estão praticando por lá, né? Fazer, e com o vereador Meirelles falou agora aqui, o tradicionalismo está lá, o FIFO com a pista do cartódromo. Então, é um grande centro de turismo, né?
parabéns pelo senhor aflorar novamente essa ideia aqui e dizer que, com certeza, o executivo, o nosso prefeito Pedro Almeida é uma pessoa jovem e que gosta desse tipo de ações. Eu tenho certeza que haverá grandes investimentos ali. E, mais uma vez, né, te parabenizar, que você de pequeno só tem o corpo, mas as tuas ideias são muito grandes. Parabéns. Obrigado, vereador Inharã. Estamos juntos. Vereador Gil. Primeiramente, parabéns pelo belíssimo grande expediente, vereador Michel. Como disse o nobre colega Rufo, o vereador mais novo da casa aí, trazendo um assunto que é de longa data, extrema importância e excelente causa. Pode contar com esse nobre vereador. Com certeza acho que seria algo muito produtivo para o nosso município e com grande valia, principalmente turística, né? Pois o nome já diz, né? O nosso Parque Turístico da Roselândia, Parque né? turístico, né? Acho que está até faltando um pouco de investimento e com certeza agora é uma excelente hora para começarmos a brigar e enxergar com melhores olhos para lá. Obrigado, Parabéns, vereador. vereador. Vereadora Janaína. Vereador Michel, se eu lhe conto que, como assessora lá no Executivo, algumas vezes eu ouvi o idealista, né? Podemos falar assim. E que bom que você abraçou essa lembrança, essa ideia. E como todos os vereadores falaram, acho que a questão é nós impulsionarmos. Passo Fundo tem tudo para crescer, ser uma cidade que venha trazer atrativos turísticos e não precisamos fazer muitos esforços para entender que isso trará economia e desenvolvimento para a nossa cidade. Vamos em frente, parabéns. Vamos lá, tamo junto. Vereador Tchequinho. Grande Michelzinho! Parabéns pelo seu grande expediente, Michel. Obrigado. Seu Iradi Leimer é primo, irmão da minha mãe. Então é meu segundo primo, o seu Iradi Leimer. E todos nós conhecemos essa história aí. Lá onde você mostrou aquelas fotos ali, na época, no meu primeiro ou segundo mandato, agora não me lembro, os colegas, não sei se o padre Wilson foi junto com nós, lembra que nós tivemos junto? Nós tivemos lá também. E está aqui a prova, ó. Todos os vereadores que vêm aqui são a favor desse grandioso projeto. E só não vai vir mais porque o seu tempo vai terminar, vai ficar curto. Senão viriam todos aqui. E aqueles que passaram por aqui para essa casa, também total apoio a esse projeto do Iradi Leimer. Esse sonho. Para realmente a nossa cidade ser reconhecida como um centro de turismo. Porque nós não temos nada aqui na nossa cidade. Se alguém só passa por Passo Fundo. Vão para Caxias do Sul, vão para Garibaldi, vão para Gramado, mas aqui não ficam. Vê o que aqui na nossa cidade? O que eu quero dizer é o seguinte, a culpa não é dos vereadores. Os vereadores, por unanimidade, são a favor desse projeto. A culpa, infelizmente, o seu Iradi Leimer foi muito azarado. Foi muito azarado, porque a culpa é dos prefeitos que aí passaram e nunca deram moral para o projeto desse cidadão. Olha aqui. Por aqui passou o Ayrton Dipe, por aqui passou o Júlio Teixeira, por aqui passou o Oswaldo Gomes, por aqui passou o Luciano Azevedo e nunca valorizaram o projeto desse homem. Por quê? Porque os projetos deles eram, de repente, outros, politicamente. Para você ter uma ideia, encerrando e não tirando muito teu tempo, só nos últimos 8 anos do governo Azevedo, ele investiu, entre aspas, né, na verdade rasgou, aproximadamente 40 milhões de reais em publicidade e aluguéis. Eu acho que daria para dar um bom andamento, esses 40 milhões, se tivesse investido num projeto, nesse sonho, para ser reconhecido, Passo Fundo ia ser reconhecido ao mundo todo, como uma cidade de centro turístico, né? Então, eu acredito assim, ó, não é o problema dos vereadores, seu Iradi Leimer. O senhor realmente não teve muita sorte com os nossos últimos prefeitos. Tomara que esse novo prefeito, o Almeida, valorize esse projeto aí e realmente dê andamento nessa grande obra de arte. É bem como tu falou, olha só, há 30, 40 anos atrás, como é que é? Teleférico. Que coisa mais linda aquilo ali, passava por dentro de uma chaleira, por dentro de uma cuia, é isso aí. Obrigado, mas agora vereador. eu acho que o seu Iradi vai ter sorte, porque essa casa aqui apoia, 1000%. Pessoal, para finalizar, eu quero dar todos os créditos da fonte e o fato de ter conseguido chegar até o senhor Iradi,
ao Memórias em Pauta, que é uma página da nossa servidora, da colega Ana, que está aqui, puder dar ênfase ali também a Ana, e ela que buscou esses documentos aqui, porque realmente eu não estava com dificuldades de ter acesso ao seu Iradi, mas em coincidência, né, boa coincidência, deu certo aí a gente poder fazer o contato com ele, de uma história que iniciou lá em 2013, que eu tive o privilégio de conhecer e que eu prometi que eu gostaria de contar e compartilhar quando eu tivesse a oportunidade. Está ali o contato, né? Memórias em Pauta, da Ana Carolina Albert, coordenadora, diretora e fundadora aí do Memórias em Pauta. Parabéns, Ana, pelo teu trabalho, né? Siga sempre aí, vai ser uma excelente profissional. Já é, né? Vai se tornar ainda melhor. Parabéns e muito obrigado pelo contato com o senhor Iradi. Te agradeço muito. Senhores, meu grande expediente era isso. Como eu falei no início, eu ousei a contar um pouquinho da história, mas o objetivo principal aqui é lançar esse desafio para todos os colegas vereadores. Vamos acreditar ainda no sonho dessa pessoa aqui. É um passofundense, tenho certeza que, embora tenha tido, né, contatos equivocados, eu acho que a gente tem que pensar agora no presente. Eu sempre falei isso na tribuna, o que a gente faz agora é o que gera o resultado lá na frente. Vamos atrás, vamos buscar essas informações e quem sabe aí, futuro muito breve, Passo Fundo ser um centro de turismo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito obrigado. Senhor Iradi, o senhor tem meu respeito e minha admiração. Que Deus lhe abençoe sempre, que tenha saúde e pode contar com esta casa legislativa que nós vamos encaminhar com maior prazer e cuidado para que este sonho siga vivo e saia do papel. Obrigado, colegas. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.